Olá, amigos. É mais uma aula acerca do inquérito policial. Creio eu que essa aqui vai ser a aula mais maçante, porque a gente vai falar acerca das características do inquérito policial, certo? Então, são muitas características. A gente vai pontuar aqui as números um, né? As que mais caem em provas, as que mais podem ser mais úteis, né, de informação para um advogado, seja lá o motivo que você esteja aqui assistindo essa aula, para aprender sobre inquérito policial, tá? Então, podem ser que existem outras características, mas vamos pontuar aqui as mais interessantes, as mais importantes, certo? Então vamos lá direto ao material. Baixar minha tela. Vamos lá. Primeira característica, ele é inquisitivo. Ele é inquisitivo. Vamos lá. Número 1, a gente sempre começa por aí. Diferente no processo criminal, que a gente tem um sistema acusatório, né? Porque você tem ampla defesa e contraditório, então ali você pode produzir provas. Na fase do inquérito policial, você está numa fase inquisitorial, uma fase onde simplesmente a autoridade policial, o delegado, ele vai colher informações de autoria, materialidade e circunstâncias da forma que ele achar melhor, claro, diante dos limites da lei. Então, como não tem partes, ele só está colhendo informações, né, em tese, não existe contraditório e ampla defesa. Essa é o que a doutrina majoritária nos diz. Não tem nenhum segredo em relação a isso. Vamos lá, agora vamos ver. Vamos ver aqui. Segunda característica. O inquérito policial ele é obrigatório. Sempre que tomar conhecimento da ocorrência de infração penal que caiba ação penal pública incondicionada, deverá instaurar o inquérito. Então, vamos supor que ocorra um homicídio. E ocorreu um homicídio, tem um corpo, que foi morto a paulada, a porrada, queimado. Você sabe que tem uma materialidade ali. E o homicídio é um crime de ação penal pública incondicionada. O delegado ele vai ter que instaurar aquele inquérito policial para investigar. A delegacia ali de homicídios, né, a DHBF, ela vai ter que investigar esse homicídio. Não pode o delegado pensar assim, pô, teve um homicídio aqui, mas eu não vou instaurar o IP, não. Não vou instaurar o inquérito policial. Ele tem que instaurar. Ele é obrigado, porque é de ação penal pública incondicionada. Vamos aqui ao terceira característica. O inquérito policial ele é indisponível para a autoridade policial, porque não pode arquivar. Veja só. A indisponibilidade do inquérito policial está relacionada com a impossibilidade do delegado de polícia poder arquivá-lo, nos moldes do artigo 17 do CPP. Fundamento legal, artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Eventual arquivamento será promovido pelo MP e deferido pelo juiz. É mister salientar que o pacote anticrime alterou a sistemática de arquivamento do inquérito policial, transferindo toda a atribuição para o órgão ministerial. Apesar da mudança, que inclusive está com eficácia suspensa por prazo indeterminado, o delegado continua em possibilidade de mandar arquivar autos do inquérito policial, permanecendo
sua indisponibilidade. Então, sobre esse terceiro tópico aqui, galera, o que acontece? Instaurou o inquérito policial, tá ali investigando. O delegado não pode dizer assim, cara, não quero mais saber disso aqui, não vou investigar mais, vou arquivar. Não, ele vai fazer ali o relatório dele sobre esse inquérito policial, porém ele não arquiva, quem arquiva é o Ministério Público. Na prática, né, pelo que eu estou vendo, até mesmo nos meus processos criminais, quando tem alguma causa de arquivamento, o próprio Ministério Público já está arquivando, de ofício mesmo, sem autorização do juiz, tá? Então, na prática, isso já está acontecendo. Então, quem arquiva o inquérito policial é o Ministério Público, tá bom? Dada a nova redação aí do pacote anticrime. Vamos lá. Característica número 4. O inquérito policial é dispensável para a persecução penal. O inquérito é uma peça meramente informativa, que tem a finalidade de colher elementos de informação quanto à infração penal e sua autoria. Contudo, caso o titular da ação penal disponha desse substrato mínimo necessário para o efeito da peça acusatória, o inquérito será dispensável. Fundamento legal. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e neste caso oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base uma ou outra. Galera, o que acontece? Nós já falamos disso aqui anteriormente, mas vamos ressaltar. Em regra, na prática, você raramente vai ver um processo criminal onde não teve um inquérito policial, certo? Então, geralmente, existe o inquérito policial, 90% dos casos. Mas ele não é necessário, ele não é indispensável para a ação penal. Porque, como eu já disse anteriormente, pode ser que chegue um cliente aqui para mim e fale assim, poxa, Marvel, eu fui vítima aqui de um crime, onde o titular da ação penal é o Ministério Público. Eu mesmo vou, com o dossiê que ele me trouxe, ou eu mesmo posso fazer uma investigação criminal, tá? E levar o dossiê para o Ministério Público sem passar pelo rito do delegado, da delegacia, do inquérito policial. E aí o titular da ação penal, vendo que já tem indícios de autoria, materialidade, circunstância, vai lá e denuncia. Entendeu? Agora, se tiver um inquérito policial, né, acerca do tema, foi remetido ao promotor de justiça, certamente que ele vai servir, né, para ação penal. É isso que diz aí o artigo. Mas você tem que ter em mente que o inquérito policial ele não é obrigatório, tá? Ele é dispensável, ele não é indispensável. Vamos descer aqui a tela. Vamos para mais uma característica. Escrito. E nessa questão aqui de ser escrito, galera, antes de ler, vou voltar aqui para mim. Vamos lá. O inquérito policial ele não pode ser oral, né? Tipo, imagine que o delegado chegue para o juiz e fale, olha, fulano esteve aqui, me disse isso. Não daria certo, né? Então, o que acontece na prática eu como advogado criminalista, né? Na prática, né?
Você vai até a delegacia com o seu cliente, por exemplo, com o réu, pode ser a vítima, mas vamos supor aqui com o réu, e o escrivão vai te fazer perguntas. Na verdade, para o seu cliente vai responder as perguntas. A gente vai dizer, isso, é aquilo, não é isso, não é aquilo, não, 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 não. No final, vai mostrar o painelzinho ali do que o escrivão anotou, né, diante do que o seu cliente disse. Vai perguntar isso aí mesmo, doutor? Geralmente, né? E aí você decide se você vai assinar aquilo ou não. Se você realmente disse aquilo, se você não disse, né? Então o que acontece? O escrivão ele vai ter que, né, trabalhar escrevendo, né? Ou seja, o inquérito policial ele é escrito aquilo que está sendo relatado, tá? Só estou dando um exemplo aqui. Agora, claro que os inquéritos policiais hoje em dia são todos digitais, são digitais, mas são digitais de forma escrita, né? Isso é o bizu que eu quero dar aqui, né? O inquérito policial não é mais naquele papelzinho, né? Já é digitalizado, vamos dizer assim, tá? A tecnologia avançou. Mas, após essa explicação, a gente volta aqui e lê, né? Escrito, vide artigo 9º do CPP, segundo o qual todas as peças do inquérito policial serão num só processo, reduzidas a escrito ou datilografadas. E, neste caso, rubrificadas pela autoridade. Modernamente, disse que é um procedimento que deve ser documentado e não escrito. É isso que eu estou falando. Ele é documentado de forma escrita, né? Documentado porque hoje em dia muitos estados o inquérito policial é digital, são tomados depoimentos, declarações, interrogatórios, muitas vezes até por áudio, né, visual. Não se tem mais caderno investigatório, as peças não mais serão enumeradas e rubricadas pela autoridade policial. Ressalta-se que é necessário documentar e relatar todos os elementos que forem encontrados. Nesse sentido, dispõe o artigo 9º do Código de Processo Penal. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidos a escrito ou datilografadas, e neste caso rubrificadas pela autoridade. Agora vamos aqui ao fato da autoridade, da característica de ser sigiloso. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para mim. O inquérito policial, ele é sigiloso. O delegado, obviamente, ele tem acesso ao inquérito, né? Os escrivãos, o defensor, né? O advogado, né? A figura do advogado, o Ministério Público, o juiz. Mas ele é sigiloso, ele não tem o cordão de ter publicidade, né? Isso que é a grande questão. Ele é sigiloso, ele vai correr em segredo. E essa é a questão do IP. Ele é sigiloso. Como a gente volta a repetir, entende-se que no inquérito policial não tem partes, o delegado faz o que quer, entre aspas, dentro do limite da lei, e existe o sigilo. Só que essa questão do sigilo, ela já foi muito debatida, né? Porque muitos advogados já sofreram por não ter conseguido, por exemplo, acesso ao inquérito policial, né? Então, hoje a gente tem súmulas vinculantes, hoje a gente tem leis, né? Até a própria do Estatuto da Ordem, garantindo acesso integral dos defensores, dos advogados, até mesmo sem apresentação de procuração, tá? À medida que para ter acesso aos autos do inquérito policial. Então,
o advogado, ele tem o direito, tá? Ele tem o direito de ter acesso ao inquérito policial. Isso seria uma forma até de cerceamento de defesa, certo? E é basicamente isso, tá? Apesar de ser sigiloso, o advogado ele tem o direito de ter acesso a esses autos, tá bom? É isso que eu acho que cai muito em prova hoje em dia. É isso que, na prática da advocacia criminal, você também tem que saber. Porque você pode chegar numa delegacia e aí o escrivão ou o delegado fala assim: ah, não, você não vai ter acesso ao, ao inquérito policial porque você não está com a procuração. Não, você não precisa nem de procuração. Só você falar que quer dar vista e ele é obrigado a te dar vista, entendeu? Aí, se não der, você aciona prerrogativas, aciona medida, aciona mandado de segurança, enfim. Aí você vai para a luta, né? Não é isso que a gente quer, né? Mas, às vezes, a gente acaba entrando em muitas lutas, né? Principalmente o advogado criminalista, né? Mas essa é o grande alicerce aqui dessa questão do sigilo. Não um sigilo que, digamos assim, absoluto. Seria um sigilo relativo, já que o advogado ele pode ter esse acesso. Mas, claro, caso você seja advogado, sempre bom você estar munido da procuração, tá bom? Para não ter erro, para não ter problema, vai que encrenquem, né? É sempre bom você estar munido da procuração, apesar de não ser necessário, tá bom? Vamos lá. Vamos ler o que está escrito aqui. Diferentemente do processo, que em regra é público, o inquérito policial não possui publicidade, ele é sigiloso. Quem pode consultar o inquérito policial é o MP, o juiz, o advogado. Vide artigo 20, capo de CPP. É cedido que a CF, esse é o artigo 93, inciso 4º, garante o direito à publicidade. Contudo, o princípio da publicidade é válido na fase judicial da persecução penal e não na fase investigatória. Em regra, o inquérito policial deve ser conduzido de maneira sigilosa, até mesmo para se garantir a eficácia das investigações. O artigo 20 do CPP dispõe que a autoridade assegurar no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Assim, se a autoridade policial verificar que a publicidade pode causar prejuízo à elucidação dos fatos, pode decretar o sigilo do inquérito. No entanto, é direito do advogado ter acesso aos autos já documentados e desde que não frustre diligência em andamento. Súmula 20 número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Digam respeito ao exercício do direito de defesa. Estatuto da Ordem. A autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova realizadas diligências em andamento e ainda não documentada nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Isso aqui é muito importante, galera, porque, por exemplo, na verdade o advogado ele vai ter acesso ao que está documentado no inquérito policial. Mas, por exemplo, uma interceptação telefônica, ela não ocorre nos autos do inquérito policial. Ela ocorre em autos apartados, certo? Então, certamente que o delegado ele só vai realizar o relatório dele para unificação da interceptação telefônica com o inquérito policial relacionado a essa interceptação quando ele já ter colhido as informações que ele queria.
Então, por exemplo, eu como advogado criminalista, vou lá dar vista de um inquérito policial, vou ter a vista dele, mas eu vou só ter a vista do que já foi documentado pela autoridade policial. Eu tenho essa ciência. Pode ser que esteja correndo ali uma interceptação telefônica e eu não vou ficar sabendo. A priori, eu não vou saber. Entendeu? Então, basicamente, o advogado ele tem acesso ao que já está documentado. Se não tiver documentado, ele não tem acesso. Não tem esse direito, certo? Então, vamos lá para mais uma característica. Oficiosidade. Ao tomar conhecimento do crime, a autoridade policial age de ofício, independentemente de provocação. Contudo, há de ter em mente que, para que a autoridade policial age de ofício, depende da natureza da ação penal do crime em análise. O delegado só pode atuar de ofício em crimes cuja ação penal seja pública e condicionada, porquanto, caso seja condicionada a apresentação ou de iniciativa privada, deve aguardar a referida representação para deflagrar o procedimento administrativo. Oitavo, discricionariedade. Quando o crime deixar vestígio, o delegado é obrigado a realizar o exame de corpo de delito. Essa aqui é a única obrigação que tira a discricionariedade do delegado, certo? Mas, fora isso, em relação a outras diligências, fica a critério da autoridade policial realizar ou não, seja a pedido do ofendido ou a pedido do investigado. Ou seja, galera, o ofendido ele pode fazer uma petição pedindo uma diligência. O acusado também. O delegado ele não é obrigado a realizar. É discricionário. Ele faz se ele quiser ou não. Tanto que isso aqui é meio que um desmembramento da fase inquisitorial. Certo? Então é basicamente isso. Vamos ir aqui até o material. Discricionariedade significa liberdade de atuação dentro dos parâmetros legais. Existe liberdade de atuação dentro de parâmetros legais. Existe uma liberdade de atuação da autoridade policial nos limites traçados pela lei, por exemplo, ao teor dos artigos 6º e 7º do CPP. Consta um rol exemplificativo de diligências que poderão ser realizados pelo delegado de polícia. Não há um rito procedimental rígido, que deve ser observado pelo delegado. Trata-se de rol exemplificativo, assim a diligência será realizada ou não a cargo da liberdade de atuação da autoridade. A discricionariedade não pode ser confundida com arbitrariedade. E por último, oficialidade. O que acontece? O Instituto da Polícia Judiciária é um órgão estatal, ou seja, ele é oficial do Estado. E somente os órgãos estatais podem presidir o inquérito policial. No caso do Brasil, adotamos a autoridade policial, né, que é o delegado, como o responsável a presidir o inquérito policial. Embora existam outras formas de investigação, o inquérito policial ele só vai ser presidido pela autoridade policial, pelo delegado de carreira. Galera, é isso. Acho que a aula mais maçante foi a maior, acho que são muitas características. Espero ter ajudado o próximo. Se gostaram, deixem um like, comentam, me sigam aí nas redes sociais, tá bom? Até a próxima aula e bons estudos a todos, tá bom?